Olá pessoal, meu nome é Henrique Ferrarese, sou gerente comercial da Debius e hoje estamos aqui para mais um vídeo que o assunto é: qual é a diferença entre call center e contact center? Será que é a mesma coisa? Será que não é? Enfim, hoje a gente está com um timaço aqui de primeira, todo mundo da Debius, os especialistas no assunto para ajudar a gente a entender melhor isso daí. Então, hoje os convidados do dia são... Olá, sou Marcos Paulo, gerente de projetos. Oi, pessoal, sou Djalma, diretor da empresa. Olá, pessoal, eu sou a Tatiana e sou coordenadora do GCC Contact Center. Olá, eu sou a Regina, a gerente da área de Contact Center. E vou falar um pouquinho para vocês sobre essas diferenças aí. É isso aí, hoje quem vai, a especialista da vez aqui é a Regina, gerente da área, né? Ela veio já escoltada aí com a sua fiel escudeira, Tati. Sim. Legal. Então vamos lá, hoje a gente tem que descobrir aí qual que é a diferença de call center e contact center. Por onde começamos? Começamos pelo telefone, né? Não existe call center nem contact center sem o telefone. E quem inventou o telefone? Foi o Alexander Graham Bell, em 1876. E a partir daí começou essa evolução que a gente está vendo, né? E nem foi assim tanto tempo assim, né? Para a gente ver o quanto que evoluiu essa questão da comunicação, né? Por telefone. Quanto que até onde a gente vai chegar, né? Porque quando a gente era criança, a gente imaginava, nossa, já pensou se tivesse um telefone que você pudesse ver a pessoa? Eu sempre pensava assim, né? Já pensou se tivesse eu falando com a pessoa e eu pudesse ver? E hoje está aí, né? A gente vê, a gente fala, a gente faz tudo através de um telefone. E dizem que em 1880, em Berlim, um pasteleiro fez a primeira ação de telemarketing. Ele ligava para os clientes dele para vender o produto dele. Isso Caramba, foi em 1880. Olha só, em 1800 e bolinha já tinha pasteleiro em Berlim. Olha em só. Berlim. E ele já fazia uma ação de telemarketing, né? Pelo menos são os registros. E depois a gente nós vemos assim, no Brasil, essas ações começaram com as páginas amarelas. Não sei se o Marcos e o Henrique são mais novos, né? Eles não. A Tati também, né? Mas lembra, quando você comprava um telefone, vinha a lista telefônica e as páginas amarelas. Aquilo já era uma ação também, né? De telemarketing, onde as pessoas faziam os anúncios para divulgar os seus produtos, serviços, e quando a gente precisava de alguma coisa, a gente ia buscar lá. E aí a coisa foi evoluindo. Né? Em 1950, os americanos começaram, quando eles faziam os anúncios deles, eles já começaram, dos produtos, eles já colocavam o telefone, que era para as pessoas ligarem, para tirar dúvida dos produtos, para saber como é que funcionava, e assim a coisa foi evoluindo. E a primeira ação, a grande ação de call center que aconteceu foi com a Ford, em 1960, que eles fizeram essa ação, né, essa grande ação, para saber a preferência dos consumidores. Então, dizem, né, pelos registros, essa foi a grande ação, a primeira grande ação que teve de call center. Legal, e aí, isso tudo por telefone. Então já existiam ações de comunicação direta, que não fosse ali bater na porta da pessoa, era mais por telefone, né? Exatamente. De telemarketing foi isso, que antigamente tinha, né? O pessoal que ia vender de porta em porta, os mascates, né? Que as pessoas falavam, os sacoleiros, e a gente recebia muito na porta de casa o povo batendo lá. Mas aí Barça. A Barça, que era dos livros. Acho que é legal a gente fazer um adendo aqui, né, para os mais novinhos, porque você falou da lista das páginas amarelas aí, acho que
Obrigado aí por me chamar de novo, mas eu lembro disso também, né? Eu lembro, inclusive, que eu ia no cabeleireiro e eu sentava em cima das listas, que eu era baixinho. As listas serviam para isso também, né? Depois para apoiar o monitor do computador. É verdade. Para quem não sabe, a Barça era o Wikipedia, né? Da atualidade, né? No formato... Era o sonho de consumo, impresso, né, de toda a família, mas era muito caro. Era caro. A página amarela era um cadastro de tudo que era linha telefônica ativa, meio que era obrigado, né, a ter a informação de quem era o dono da linha, alguma coisa assim, né? Então... Você podia até inibir lá, você podia não colocar, mas você tinha lá o nome das pessoas por telefone e você tinha a parte também das empresas, né? Que eles faziam propaganda por lá. Eram os anúncios. Os anúncios, era bem legal. Né? Era bem legal assim, né? Era diferente do que é hoje. Hoje nem sei se tem páginas amarelas ainda. É verdade, era isso que eu ia perguntar, porque hoje em dia, quando a gente precisa do contato de alguma empresa ou de alguém, você procura no Google, né? Sim. Mas antigamente já existia esse cadastro, e esse cadastro servia como um mailing, né? Hoje em dia é tão requisitado um mailing para fazer prospecção, ações de marketing e tudo mais, né? E você tinha uma outra questão também antigamente, além dessa página amarela, você tinha o 102. Né, que também você pedia as informações, né, sobre isso. Era um negócio muito muito próximo, né, porque nós fazíamos isso há, sei lá, 15 anos atrás, você utilizava esses recursos, né, então são coisas muito recentes. Sim, mas os call centers também utilizavam as listas. Então a empresa contratava os atendentes, dava uma lista para cada atendente, o atendente ficava lá na lista olhando o nome para quem que ele ia ligar. Então hoje o nosso mail ele é totalmente automatizado, nós temos um banco de dados, tudo no sistema, mas não, há uns 15 anos atrás, atendentes também utilizavam a lista. Então ficavam olhando e ligando. Não, e eu utilizava o 102 também, porque eu lembro que era um dos canais pra gente buscar informações. A gente ligava para o 102 para tentar descobrir o telefone de alguma pessoa. Da empresa. Era muito diferente, muito diferente. Isso, às vezes a gente vê naqueles filmes meio de época, né? Quando você falou do 102, que é quando o cara pega o telefone, né? E fala, telefonista, me conecta com fulano de tal, né? Exatamente. É isso mesmo. E aí era uma moça que ia lá e trocava o carro. E aí até colocar uma curiosidade aqui para vocês, né? Tem a ver com tecnologia. O sistema de telefonia fixa, hoje, no Brasil, ela se chama STFC, que é Sistema de Telefonia Fixa Comutada, porque vem dessa ideia de que a telefonista tinha que comutar a ligação. Ela pegava a sua ligação, tirava aquele cabo e conectava com o destinatário, né? Então, esse processo é uma comutação, né, de ligação interessante, né? Foi assim que nasceu o PABX, porque desenvolveram uma forma mecânica de fazer esse trabalho, né, de tirar essa pessoa que fazia o manuseio desses cabos, né? Então começou através de relés, né? E aí por isso também que a tensão de PABX é negativa, mas é uma outra história, né? Uma outra história. Então, mas com isso, você tá vendo, antigamente também, né, lá em 1909, por aí, o que acontecia? Às vezes você tinha que ficar aguardando na linha para completar uma chamada. Entendeu? E aí veio o Wagner Erlang. Não sei se vocês já ouviram falar da fórmula de Erlang, que ele criou essa fórmula para quê? E até hoje ela é utilizada, que é para você mensurar quantos ramais, quantos telefones você precisa para fazer uma operação de call center. Então, ele já viu isso lá em 1909. E depois, em 1917, ele complementou a fórmula dele para calcular o tempo de espera. Que fica, sabe, entre uma ligação e outra. Ele percebeu isso porque ele morava numa vila e aí ele começou, acho que, a observar, né? Você vê como essas pessoas são... As pessoas têm uma luz já, né? Porque
que às vezes, sabe quando você liga e a ligação não completa? Antigamente a gente tinha que pedir para a telefonista para ela fazer uma chamada para uma outra cidade, para um outro lugar. Aí depois veio o DDD, o DDI, que aí já melhorou, né? Sim. E essa métrica é utilizada atualmente, né? O até tempo hoje. De ligação. Caramba. TMA, TME. Esses são os indicadores que são utilizados a partir da métrica dessa fórmula que ele criou. É uma fórmula enorme lá, mas ela ajuda para você dimensionar quantas pessoas você vai precisar para que você conseguir dar vazão para aquela ligação que vai entrando, que vai saindo, que hoje existe nas grandes empresas de call center, né? Que vai redistribui as chamadas, distribui, né, para quem está com o ramal livre. Uhum. É assim que funciona, a partir dessa fórmula que ele criou, o Agner Erlang, para vocês saberem. Legal. E com isso foi criado o call center. E o que acontece? O call center, hoje, qual que é a diferença dele, né? O call center, ele é um padrão. Então, assim, existe um padrão de ligação, existe um padrão de atendimento que, assim, ele não deu muito certo. Porque o que acontece? O consumidor final, o cliente, ele não se sentia muito, assim, satisfeito. Tanto é que quando você fala de call center, hoje em dia as pessoas elas têm uma certa resistência, né, para atender uma ligação, para dar atenção, porque antes era tudo assim, muito padronizadinho, você falava com um atendente, ele só sabia dar aquela resposta. Então, era uma coisa assim, muito mecânica. E aos poucos ele foi evoluindo para o contact center, que assim, é uma forma mais humanizada. O cliente ele pode falar com você através de vários canais. Então, hoje, você faz um contato, né, com o Contact Center, porque você pode chegar no seu cliente da forma que ele quer. É pelo WhatsApp, é por e-mail, é por chat. Então, com isso, você se aproxima mais do cliente e a satisfação dele é muito maior. Acaba tendo bastante a ver com a evolução tecnológica, né? Sim, porque sim. à medida que a gente só tinha o telefone como o principal meio de comunicação remota, né, que não fosse ali pessoal, era visto de uma forma, né, o call center. Agora, hoje em dia, realmente, ele ganhou até essa conotação um pouco pejorativa, né? As pessoas recebem ligação, putz, é call center, não sei o que, é cobrança, venda, como sendo uma coisa muito invasiva, assim, né? E uma coisa que eu acho que também deixou, isso é uma opinião minha, eu não vi escrito em lugar nenhum, mas assim, que deixou o call center também muito mal visto, foi quando eles começaram a falar muito no gerúndio. Então, aquilo incomodava muito as pessoas. Já tinha um padrão de falar, né? Parece já que... tinha eu vou estar fazendo isso, eu vou estar fazendo aquilo. Então, aquilo começou a gerar um incômodo nas pessoas. E eu acho que, na minha opinião, eu acho que isso acabou contribuindo para essa mudança, né? Tanto é que hoje em dia a gente sempre fala, né, Tati, para os atendentes, não fala no gerúndio. Porque as pessoas não gostam. E virou, na época nem tinha meme, né? Mas virou piada num monte de lugar por conta disso. Até que alguém acabou percebendo e foram aos poucos tirando, mas ainda tem alguns vícios nesse sentido. Mas é engraçado que desculpa, Regina. Não, pode falar. Falar assim, a evolução que vem, né, dessa questão do WhatsApp, que também é através do telefone, né? Então a importância do telefone que ele teve, né, em toda essa área de comunicação, em toda essa área de contato, né? Porque foram, assim, esse contato com o cliente, ele veio lá do pasteleiro, né, que já sacou, né? Sim. E a coisa veio vindo, e hoje, assim, existem pessoas que preferem até se comunicar através do WhatsApp do que até pela fala, né? Então, assim, é uma evolução, mas que está por trás do telefone,
que é o telefone fixo, é o telefone celular, hoje com ferramentas já integrando todos esses canais de comunicação, né, que é o tal do Omnichannel. Omnichannel, exatamente. Que acaba integrando um monte de ferramentas juntos, mas muita coisa por trás do telefone, né? Tudo é o telefone. E é uma coisa engraçada, né? O Djalma citou o WhatsApp, ainda mais nesse período que nós estamos enfrentando aí de pandemia e tal, o meu contato diretamente com o cliente está sendo 80% via WhatsApp, é impressionante. E assim, a forma, parece que você fica mais, como eu posso dizer, mais próximo do cliente. Isso Sim. que eu tenho percebido. Isso é bem Mas fica porque você consegue falar com ele a qualquer momento, e pela ligação não. E você vê os jovens, né, adolescentes, essas coisas. Às vezes eu falo para minha filha, né, para Helena, liga, mãe, quem que usa telefone? Eles não falam por telefone. Eles só falam por WhatsApp, porque eles estão o tempo todo conectados. Você manda uma mensagem, a pessoa já vê. Eu acho que com isso, você também ganha tempo. Porque você não precisa parar, pegar o telefone e ficar com alguém na linha. Você pode estar trabalhando e você está respondendo no WhatsApp, você está respondendo um chat, você está respondendo um e-mail. Sim. Quer dizer, e você não está deixando de fazer o seu atendimento, a sua comunicação, enfim, o objetivo final. Né? Então, eu acho que também otimizou o tempo também do trabalho e da comunicação, né? Sim. Na verdade, eu acho que você consegue, eu acho que tudo isso te proporciona você atender várias formas de comunicação, né? Se o que agrada mais, tem gente que prefere falar por WhatsApp, tem gente que prefere falar mais pelo telefone, Exatamente. Por fala. Então você foi equalizando essa personalização de como o cliente quer esse atendimento. Verdade. Né? Então, exatamente. Então, por isso que ele, o Omnichannel, ele está aí para nos ajudar com isso, porque assim, você pode falar com o cliente por vários canais e o canal que mais agrada a ele. A gente sabe que as pessoas mais velhas, mais idosas gostam do telefone, o pessoal um pouco mais novo já é pelo WhatsApp, porque é mais rápido, às vezes a pessoa está numa reunião, mas ela está lá também. Você viu como que até a gente ficou multitasking, né? Porque assim, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque a gente sabe que às vezes a gente está em reunião, mas você fica ali olhando o WhatsApp, você fica olhando o Teams, para ver se tem alguma coisa urgente para você resolver. Eu acho que a gente está ficando mais esperto, inclusive, de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, e como muda rápido, né? E como Sim. muda rápido esses canais de comunicação, né? Eu lembro também que... se a gente for fazer um paralelo que nem isso que a gente comentou em algum momento, né, da Barça e tudo mais, então a gente falava dos vendedores de Barça, né, que eram as pessoas que iam porta a porta, a Regina citou os mascates e tal, e aí, no final das contas, essa pessoa quer uma atenção do seu cliente final, né, se essa atenção vai ser por telefone, vai ser por uma carta, por uma mensagem, não importa, você quer a atenção do cliente, né? Exatamente. Que entra, antigamente tinha a mala direta também. Mala direta, exato. E começou também a fazer essas ligações, porque na década de 80 teve a crise do petróleo. Então, assim, o combustível ficou muito caro para os vendedores, porque, que nem o da Barça, ele tinha que ir de carro, né? Porque como é que ele ia levar aqueles livros enormes na mão? E aí começou a ficar tudo muito caro. Então, eles começaram... também fazer por telefone. Que, na verdade, assim, se a gente parar para pensar, olha só que loucura isso, o quanto de produtividade isso trouxe, de economia. Porque imagina, quantas pessoas um vendedor desse ou um atendente desse, sei lá, o cara quando ia vender produtos de beleza... Quantas casas ele conseguia passar por dia, o tempo que ele levava para poder fazer o contato. Hoje, por telefone, quantos contatos ele consegue fazer sem sair de casa com um custo muito menor, né, que é o custo do telefone, em relação ao que gastava de primeiro. Então, a abrangência que isso acabou se tornando. Né? Então, foi realmente essa década de 80, 90, Sim, né? Foi inclusive onde teve um ápice muito grande de atendentes, né? Que foram onde foram surgindo grandes empresas. Por exemplo, você tem empresas que vieram para o país, que eram fortes lá fora e vieram para o país já grandes aqui dentro, né? Aqui no Brasil. Então, bem bacana mesmo. Sim, e é legal isso.
e é legal isso a gente analisar o seguinte, que não só é possível substituir em alguns casos, né, como nesse exemplo que você citou, né, Djalma, mas também que dá para você complementar as duas estratégias, né? Então, vamos supor, as pessoas que vendem lá produtos de beleza, ou até a Barça mesmo na época, de alguma forma precisava levar o seu produto para o cliente fazer uma avaliação, coisa do tipo, mas é muito mais eficiente ela agendar com o cliente, né? Saber que naquele momento o cliente vai estar disponível, tal. Então faz isso por telefone, né? Do que sair batendo de porta em porta, né? Exatamente. Então assim é uma forma de juntar as duas estratégias, as duas ferramentas numa coisa só, né? É um momento oportuno, né? Às vezes não tinha um momento oportuno e agora a gente pode ter. Sim. Não, e mais, o Contact Center hoje, né? Uma das coisas que ele é muito utilizado para você fazer medições de como está o teu produto perante aos clientes também. Então, quando você faz uma pesquisa de satisfação, você está vendo isso. Né? Exatamente. Então, você está vendo onde que a pessoa está utilizando mais teu produto, assim, regiões, né? Como que elas estão, qual que é o grau de satisfação, o que pode ser melhorado. Imagina o quanto isso facilitou a vida das empresas com Contact Center. Sendo que primeiro, como é que você fazia isso? Eu nem sei se fazia isso, era normalmente, acho que era no papelzinho, né, que você ia... Né? Eu sei que teve uma época que tinha lá o cartão também, que você, quando você entregava o teu produto, mas a pessoa preenchia e ela tinha que pôr no correio. Imagina o trabalho. Hoje é muito mais fácil. Né? E direciona as ações de marketing. Ele ia e colocava na caixinha do correio. Mas era um trabalho, né? De poder fazer. Além de todo o problema de papel, de lixo, de derrubamento de árvores, e aí vai, né? Então, um monte de coisa. Então, o telefone ele veio para fazer acho que ele trouxe aí uma evolução muito grande, e os serviços que ele foi atrelando, né? E o Contact Center é isso, né? Na verdade... E vai junto com a tecnologia, né? Acho que a tecnologia é tudo nesse meio, né? Você pode ver que hoje os clientes até estão mais exigentes com relação à resposta. Então, quando ele procura algo, ele quer uma resposta rápida. Então, as empresas têm como fornecer essa resposta rápida também. Sim. E acho que uma coisa bacana que o Contact Center ele oferece também, ele tem os recursos, imagina que bacana também, todos esses recursos de gravação que existe hoje, de medição de produtividade também, através dos equipamentos que tem para poder gerir, né, essa divisão de Contact Center das empresas. Mas que legal, uma reclamação, você poder passar isso para o teu cliente, um elogio, e você conseguir fazer esses acompanhamentos. Então, Sim. Sem dúvida, Contact Center, ele é uma tremenda de uma ferramenta para você poder medir como que está a penetração dos teus produtos, e acho que medir também como que está a aceitação, né, lá do pessoal, através dessas pesquisas. Né, que isso facilita. Você direcionar suas ações de marketing, poder ir modificando, é super importante. Só que, assim, as empresas, elas têm que tomar muito cuidado, porque, assim, você por exemplo, você cria uma empresa, né, de contact center para usar as ferramentas, o omnichannel, e aí você não tem pessoas capacitadas para poder executar essas ações. Então, porque muitas empresas, às vezes, elas vão criando, né, como é que eu vou explicar? Elas criam as ferramentas e depois não sabe como usar. Então, você, por exemplo, você contrata um omnichannel, mas aí você não tem pessoas capacitadas para poder extrair as informações, para poder usar a ferramenta adequadamente. Então, tem que ter muito cuidado com isso também. Não basta só criar os canais, né? Não basta só criar os canais, exatamente. Muitas empresas, eu tenho uma linha telefônica aqui, eu tenho minha conta de e-mail, eu pus o chat lá no site, eu já fiz um WhatsApp desse número aqui, e agora, como que eu gerencio todos esses canais? Vamos lá, né? Aí vem um monte... a capacitação, né? É a capacitação. Aí vem um monte de ligações,
chove tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, e você não tem gente para atender, você não tem pessoa capacitada para atender, porque ferramenta para distribuir, né? Porque ninguém quer entrar no chat e ficar esperando lá 15 minutos para alguém responder. Todo mundo quer a respostinha na hora. Isso é terrível. Isso é terrível. Quando Entendeu? você entra no chat, ele fala assim: você é a pessoa 83 da fila. Aí você quer morrer. Porque às vezes você fala, tudo bem, eu sou 83, então eu vou fazendo isso. Daqui a pouco sai aí, eu sou 76. E depois você se distrai, quando eu vi, já acabou. A pessoa te chamou e você... Ou ela te chamou, ou caiu a sessão, né? É terrível isso. Ou caiu a sessão. Então, é isso que as empresas têm que tomar cuidado. Quando elas adquirirem essa ferramenta, elas têm que ter pessoas capacitadas e um número de pessoas para poder dar esse atendimento, senão ela dá um tiro no pé. Eu acho que além disso, além de tudo isso, mas a pessoa, eu acho que quando ela contrata ferramentas para o contact center dela, ela tem que ter muita clareza o que ela quer extrair disso, entendeu? Tá? Então, porque acho que no momento que ela tem muita clareza, ela vai definindo o perfil também da infra, né, por trás, né, das pessoas, tudo isso, porque se ela não tiver clareza do que ela quer extrair, realmente é um tiro no pé, né? É um tiro no pé. Você tem que levantar o custo, você tem que saber quanto custa uma pessoa para extrair essas informações. Então você tem que ter uma visão bem ampla, né, quando você vai implementar uma tecnologia nova. Não é só implementar, é exatamente isso. Tem que ter mesmo, porque principalmente se você for uma empresa que vai fazer um saque. Então você tem que ter a dimensão de quantas ligações ou quantos chamados ou chat você vai poder atender para você não deixar o cliente esperando, porque isso vai te queimar. Outro dia eu tive uma experiência que eu comprei um produto e ele veio com defeito e eu não conseguia falar com o fornecedor. Eu tentei de várias formas e não deu certo. Então, a pessoa ela tem que estar preparada quando ela vende um produto ou quando é uma empresa que vai fazer esse trabalho de serviço de atendimento ao consumidor. Tem que ter gente disponível. Se ele falar que é 24 horas, tem que ter gente 24 horas lá. É bem isso que o Djalma colocou, né? Vai depender tudo da real necessidade que a empresa necessita, né? Necessidade que a empresa necessita foi ótimo. Mas da demanda da empresa, né? Que nem um atendimento de pós-venda, nesse sentido, né? De saque, de serviço de atendimento ao consumidor. Às vezes a gente quer ser atendido logo, isso muda qual vai ser a minha percepção como cliente perante aquela empresa, né? Então, ninguém quer ter uma reputação ruim no Reclame Aqui, no Procon, coisa do tipo, né? Sim, exatamente. Então, o dimensionamento da equipe acho que passa por essas coisas, né? Também, de acordo com o objetivo de cada tipo de atividade, né? Eu acho que não só isso também. O que aconteceu com as empresas? Elas foram trazendo o call center e o contact center internamente, porém elas não estavam mais conseguindo suportar a demanda, não estavam dando conta. É aí onde entrou a Anatel, com algumas regras. Então hoje a gente tem a Anatel aí também para supervisionar essas regras, essas leis. Sim. Então, por exemplo, uma empresa que deixa um cliente meia hora no telefone, hoje ela é sujeita de uma multa, porque Sim. você não pode ligar e ficar meia hora esperando ser atendido, né? Então, também hoje existem algumas regras, algumas leis que não permitem esse abuso, né? Se assim eu posso dizer, né, nesse aguardo para resolver um problema, né? Para ser atendido, ficar meia hora na URA, enfim. Isso é legal, porque acaba trazendo uma maior qualidade, tanto para a empresa, meio que forçadamente, para quem não tinha, né? Mas Sim. também para o atendimento, para o próprio atendente, né? Porque quem já veio de call center sabe das filas. Então, o atendente, muitas vezes, ele não consegue dar conta de tudo. Então, dessa forma, você consegue medir. Aqui eu preciso de 50 atendentes, não somente de 10. Né? Você consegue mensurar melhor a qualidade do seu trabalho. É exatamente isso. E onde que a Debius entra nisso, né? A Debius, ela consegue fazer um trabalho personalizado, porque hoje essas grandes empresas é tudo muito automático. E nós não. Nós conseguimos dar um atendimento personalizado para cada cliente.
Até nós estávamos comentando isso, né, com a nossa monitoria, como a gente faz a nossa monitoria, como a Debios entrega um serviço de qualidade para o cliente. Que quem trabalhou em grandes empresas, aí como a Tati, a gente estava até comentando que isso não acontece. Eles fazem a monitoria, aquele percentual, e mandam embora. E a gente tem feito um trabalho de muita qualidade, porque a gente não quer correr o risco do cliente pedir uma ligação e aquela ligação não corresponder com aquilo que está descrito no relatório. Então, aproveitar isso para a gente fazer um gancho aqui. Vamos só fazer dar uma breve recapitulada aqui. Sim. Então, a gente começou lá pela história de como nasceu o telefone, das primeiras ações de ligações em massa ali, né, seja para marketing, como o caso do pasteleiro de Berlim, enfim, algumas coisas para produtividade também, do pessoal de vendas lá, enfim. Sim. Então, call center porque vem da palavra em inglês, né, call, de ligação, center, de centro, né, então centro de ligações. Então, ele era muito focado só em serviços que envolvem produtividade de ligações em massa. Acho que a gente pode resumir dessa forma, né? Exatamente. E aí, com a evolução da tecnologia, os canais de comunicação vão mudando, né? Com isso vai mudando várias coisas, como o perfil das pessoas, né? As pessoas preferem mais se comunicar por mensagem de texto do que por voz, ou mensagem de voz agora, como no caso das mensagens de áudio do WhatsApp, por chat, e aí veio a necessidade de ter uma ferramenta que a gente consiga unificar todas essas comunicações e gerenciar elas de uma forma só, né? E aí acho que isso leva também para o cliente que ele quer a experiência de poder ter o contato no canal que ele quiser, que for mais... Exatamente. adequado para ele, né? E aí, por isso, o Contact Center, que deixou de ser um centro de ligações e virou um centro de contatos, né? Exatamente. Legal. Canal. Então, agora, aproveitando isso que você comentou, Rê, do serviço, né, da Debios, para traduzir, para quem está assistindo a gente entender melhor, em algum momento também você falou das técnicas que a gente tem lá para dimensionamento de equipe, como o cálculo do Erlang e tudo mais. Então tá, vamos supor, eu tenho uma lista de clientes e eu quero fazer contato ativo, né, com eles para eu convidar para um evento, por exemplo, né? Então, sim, eu tenho uma concessionária de veículos, eu vou fazer um evento que não compre carro durante a semana, né? No final de semana vai ter um super feirão e tal. Como que eu posso fazer uma ação? Como que eu dimensiono o tamanho de equipe? Como que é isso? Quando eu procuro uma empresa de contact center, o que eu devo levar em consideração? Você tem que levar em consideração o tamanho, né, do mailing, quantos clientes você quer atingir, e qual é o script que você quer que a gente use, como que você quer que a gente faça esse contato. Hoje em dia, como eu digo, seria a mensagem, né? A mensagem, né? Como que você quer a mensagem que você quer passar. E hoje em dia o pessoal não quer nada robotizado. Eles querem tudo humanizado, para não ficar aquela coisa engessada. Então, primeira coisa é você ver a quantidade de clientes que você quer atingir, como você quer a mensagem, e aí a gente faz uma medição para ver quantos minutos a gente demora para fazer cada ligação. E com isso a gente vê eu tenho 5 dias para fazer, 1.000 clientes. Aí você quer quantas pessoas? Eu quero só uma pessoa. Então, nossa, aí a gente analisa se dá para essa uma pessoa. Se dá, se não dá. Não dá. Em 5 dias não dá para fazer 1.000 ligações com uma pessoa. Vai precisar de pelo menos 2. Que faça mais ou menos. Começou o trabalho. Aí, não está conseguindo contato com as pessoas. Porque acho que isso deve acontecer bastante, né? Acontece. Tem gente, o telefone não atende, ou então você liga, não quero falar agora, né? E como que faz? Vai tentando até...
A gente vai mudando a forma como a gente está falando. Então, sei lá, você começou a ligar para telefone fixo. Hoje em dia a gente já faz isso, né? A gente já aprendeu. Então, a gente já não liga primeiro para os telefones fixos, a gente já liga direto para o celular, porque às vezes o cliente, ele passa 5, 6 telefones para você ligar. Então, você tem um mailing de 1.000 contatos, mas que na verdade vai virar 3.000, 4.000 contatos. Então, a gente tem que analisar tudo isso quando ele manda. Quem nunca preencheu um formulário com um telefone que não usa mais, né? Então, aí você vai ligar e a pessoa não atende. Então, a gente vai mudando as nossas estratégias. Daí, a gente vai falando com o cliente, a gente muda o horário. Que às vezes, você quer fazer um trabalho que vai ser das 9 às 15. Putz, nesse horário a gente não está conseguindo. Vamos tentar fazer à noite? Aí a gente muda. Se a gente tem um atendente só, passa ele para tarde para ver se ele tem um resultado melhor. A gente fica mudando as estratégias para poder atingir ter um número maior de contatos. E falar, né, com a pessoa certa, que é o CPC, né? Então, se você conseguir no primeiro contato já falar com a pessoa certa, tem todos esses indicadores, né, que você vai medindo como que está a sua ação. Né? Quantos telefones você consegue falar, quantos às vezes você consegue resolver no primeiro contato. E aí a gente vai vendo isso e vai conversando com o cliente também. O dimensionamento de equipe, Henrique, eu acho que tem algumas coisas, né? Quando você vai selecionar uma empresa, acho que primeiro você tem que analisar os recursos que essa empresa vai disponibilizar para a execução do teu trabalho. Tá? Então é o que nós falamos, essa questão de gravação, de infraestrutura, mas eu acho que até o dimensionar, em cima do que a Regina falou, antes, eu acho é importante sempre meio que fazer um pilotinho interno, né? Nós fazemos, que é para ser feita essas medições e essa avaliação, né? Mas existem algumas premissas também, que quando o cliente ele fechou o trabalho, ele manda o banco de dados, a gente faz uma higienização nessa base. Porque muitas vezes acabam vindo telefones sem DDD, telefones com números faltantes. Então, tem alguns parâmetros que são feitos normalmente esse ajuste antes de disparar isso para os operadores. E aí, toda essa questão de ajustes que a gente vai fazendo durante o processo, é claro, quando o projeto é muito curto, é muito mais difícil de se trabalhar, principalmente quando o projeto é curto e tem um volume muito grande de pessoas. Então, o ideal, muitas vezes, é começar com uma pessoa, para dar uma alinhada, fazer os ajustes do treinamento, para depois você levar para o time todo. Porque imagina, você treinar uma pessoa e poder fazer os ajustes é muito diferente de você colocar uma operação rodando com 20 pessoas e fazer o ajuste enquanto você está jogando o jogo. Né? É muito mais difícil. Então, dentro do que a Regina falou, é exatamente isso. A gente tem algumas premissas de adequação do banco de dados, de início para startar o início e depois para colocar a operação para rodar. Né? Isso acaba sendo primordial para a gente. E aí tem a questão de adequações de scripts. Né? Às vezes, você, por exemplo, já houve situações de uma empresa de fora, que é uma empresa muito formal, querer que você utilize esse discurso de tão formal no Brasil, que normalmente é mais descontraído, e não dá certo. E aí a gente vai adequando o linguajar. E a efetividade acabou sendo muito maior. Assim como regiões também. Como você fala com o pessoal do Rio Grande do Sul, é diferente como você fala com o pessoal do Ceará. Né? Existem diferenças. Existem até algumas coisas que às vezes o pessoal do Sul quer ouvir lá o sotaque do Sul. Né? Exatamente. Tem algumas questões muitas vezes a serem trabalhadas, é claro, mas tudo depende do tamanho do projeto. Né? Então, se é um projeto duradouro, às vezes dá tempo para a empresa se adequar até eu não sei se é dialeto que acaba falando, né? Mas tentar se adequar um pouco à forma como a pessoa fala, entendeu? Né? Então, isso é importante também. Tá? Então, até... pessoa, acho que a empresa, quando vai contratar uma empresa de call center, ela tem que, acho que uma das questões é entender o que essa empresa tem para oferecer, como que ela trabalha, para que ela sinta segurança, né? Não dá para ir só em valor, né? Ela tem que ver o que tem por trás. Vai ter monitoramento, vai ter, por exemplo, tem empresas... ligação gravada. Mas assim, até para garantir a segurança, imagina, você está fazendo o trabalho num outro local, você não está lá
dentro do cliente que te contratou. Então, por exemplo, a gente, hoje, nós temos ferramentas onde é um sistema, onde o operador ele lança tudo e o cliente ele tem condições de cruzar a ligação com todas as informações que foram no sistema. Olha que coisa bacana isso. Né? O cara ele consegue cruzar e falar, putz, grilo, né? Os caras ligaram mesmo, foi falado isso mesmo. Então ele consegue, não só ficando, não ouvir só as ligações, né? Mas ele consegue fazer um cruzamento pelos relatórios que são enviados. Então isso são questões legais do cliente avaliar. O que vai dar segurança para ele, né? Ele vai comprar gato mesmo ou ele vai comprar gato por lebre, entendeu? Então tem que tomar esse cuidado sempre numa contratação. Nesse caso, peguei 2 pontos aqui, porque que é o seguinte, primeiro que me parece que é difícil a gente ser bem assertivo no dimensionamento, em como que vai ser o sucesso do trabalho, sem ter testado o trabalho, né? É aquele negócio, você não sabe a temperatura da água até pôr o pé na água ali, né? Exatamente. Então, esse lance do piloto e tal, acho que é bem legal isso, né? Que aí do que eu entendi, Djalma, da importância da estrutura que é muito importante ter uma empresa que faça esse acompanhamento de perto, né, da gestão, do monitoramento, para mudar lá a mensagem que está sendo enviada, a forma da mensagem, ou distribuir melhor as chamadas, ou aumentar a equipe, diminuir a equipe, mudar a ferramenta, né? Por isso que para quem está de fora, às vezes acha que tem uma solução mágica, né? Não tem. Se eu preciso convidar 100 pessoas para um evento, faz isso em 2 dias. Não faz. Porque as variáveis, aparecem muitas variáveis no meio do caminho. Nós mesmo, com o projeto que a gente está agora, né, Tati? Porque assim, você está falando com pessoas. Sim. Cada pessoa tem uma dúvida e não dá para você ser engessado. Inclusive, algo que as empresas têm que dimensionar também é o tempo pós-atendimento. Porque às vezes você faz um trabalho que tudo bem, a ligação termina, mas o atendente, ele ainda às vezes tem que alimentar um sistema, ele tem que registrar algumas informações, e esse tempo tem que ser contado também. Isso é muito legal. É o tempo entre uma ligação e outra que você tem que contar, que é quando ele está registrando, dependendo, no caso das empresas de trabalhos que nós já fizemos, né, que após a ligação, ele ainda tinha coisa para fazer. Existe um negócio muito legal que é isso daí que a Regina falou, que às vezes as empresas eles não dimensionam. Então, por exemplo, a gente faz o cálculo, né? Então a gente faz o pilotinho lá para fazer algumas medições. E o que são feitos nessas medições? Ela é medido o preenchimento de algum formulário, se tem o tempo de ligação, mas tem uma coisa que as empresas esquecem muitas vezes, né? Então às vezes você está negociando com o cliente e ele fala, nossa, mas essa ligação eu faço em 1 minuto, mas ele esquece que quando você põe o telefone para discar, você tem 30 segundos de discagem, que quando você, então, assim, quando você começa a somar, imagina o seguinte, você vai contatar 1000 clientes. Tudo bem, você pode ficar até 1 minuto falando com esse cliente no dimensionamento. Às vezes uma pesquisa muito rápida, você pode falar em 1 minuto. Mas você tem o tempo da chamada, você tem o tempo que a pessoa não está lá, às vezes tem que chamar, o tempo que às vezes ela... Então, assim, existe uma média, então não existe uma regra 100%, Henrique, mas existe uma experiência por trás das empresas de contact center. Então, quando eles fazem um dimensionamento, eles já calculam aproximadamente em cima do script e em cima do contato. Assim como tem segmentos também. Tem segmentos que você não consegue falar. Imagina você fazer ligação para médicos, que está sempre cirurgia, consulta. O índice de conclusão de uma ligação dessa é muito baixo. Que é muito diferente de muitas vezes você falar com uma pessoa de compras de uma empresa para fazer uma atualização cadastral. Uma pessoa de um RH. Né? Então, tem áreas, por exemplo, professor, você fazer... uma atualização cadastral, uma pesquisa com o professor. Como é que você vai saber se ele não está dando aula, se ele não está em pesquisa, se ele não está numa reunião? Então, assim, existem segmentos que acabam sendo muito ingratos para a empresa. E aí você tem que buscar outros canais, que entra essa parte do contato via um e-mail, via um WhatsApp, porque aí ele pode te responder no momento que ele não está. Então, numa contratação de uma empresa, é muito importante você avaliar o que essa empresa tem para te oferecer, o que ele conhece do mercado. É fundamental.
Eu acho que isso. Né, E ele conheceu o público dele, né? Justamente para isso. Sim, O meu público, ele vai atender o telefone, ou o meu público, ele vai olhar o WhatsApp. Né? E isso, eu acho que é uma parceria. Né? O sucesso depende de ambos os lados. Sim. Tem que conhecer mesmo o mercado dele, o público que ele quer atingir. Isso é super importante. É interessante isso, Djalma, que você passou. Então, aproveitar aqui, como a gente já está há bastante tempo aqui no bate-papo, eu queria, para finalizar, antes a gente podia falar um pouquinho das aplicações, né, que tem Contact Center, porque a gente foi falando em algumas situações aí, né, pesquisa, acho que tem também serviço de atendimento ao consumidor e tudo mais, mas assim, passar bem brevemente, né, para esses tipos de serviços que são possíveis, e também eu já deixo uma segunda pergunta na sequência, Rê, para você, que é, nesse período que a gente está de pandemia, tá todo mundo trabalhando home office, de casa, como que faz? Né? Como que as empresas de contact center estão fazendo, né? E ainda continua tendo esse serviço, né? Como que foi o impacto disso? Inclusive aumentou, né, a quantidade de serviços de contact center, porque é a forma de comunicação que a gente tem hoje. Não dá mais para você ir na loja, não dá para você ter contato com as pessoas. Então, as vendas online super aumentaram, as empresas, para fazer pesquisa, para fazer convite, elas desenvolveram o sistema na web, que era para poder facilitar a vida de quem está em casa, né? Porque hoje está todo mundo trabalhando no home office. Quando que alguém imaginou uma empresa de contact center trabalhar com os seus atendentes, cada um nas suas casas? E é possível? Né? É possível. Nós desenvolvemos sistema web, a gente tem a telefonia na nuvem. Então, tudo isso facilitou a nossa vida, a vida do atendente, e está todo mundo muito feliz com essa nova oportunidade. Isso foi uma grande oportunidade que nós tivemos de mostrar que dá para fazer as coisas de uma forma diferente e muito mais prática e com custo mais baixo para todo mundo. E ganhando qualidade de vida, né? Qualidade de vida, qualidade no trabalho. Não, voltando à tecnologia, é isso. Hoje você tem recursos aí da telefonia na nuvem, que tudo é monitorado, né, assim, com gravações, você consegue tirar todos os relatórios, os gráficos, e a equipe trabalhando de casa. O que ela precisa é de um sinal bom, né, de internet, né, um headset bacana, né, para impedir um pouco do som ao redor, né, que tem. Então isso tudo minimiza, e ele consegue desenvolver o trabalho dele da casa dele. Então o Contact Center, realmente, né, esse período da pandemia aí, que era uma preocupação, mas houve uma mudança de cultura e uma busca muito grande desse serviço. Tá? Então você vê aí grandes operadoras, o pessoal com a operação toda home office, e funcionando super bem. Então é isso que você precisa: um computador, uma internet boa, um headset e a tua telefonia na nuvem, que hoje são recursos, né, que estão aí no mercado, fáceis de serem adquiridos, entendeu? Muito fáceis. Né? Olha que bacana isso. Legal. Muito bom. Até a gente falou, né, de essas ferramentas aí para monitorar a equipe e tudo mais. A gente até já fica um spoiler aqui, né, que a gente vai preparar um vídeo sobre como gerenciar equipes, né, de alta performance, né, em contact center, né, que acho que é legal a gente fazer esse paralelo de como gerenciar todo mundo remoto, ou qual a diferença de quando gerencia todo mundo junto, como abordar, como fazer seleção desses profissionais, né, por aí vai. Ah, legal. Legal. Bom, hoje foi um pontapé inicial, né, para a gente começar a entender melhor aqui sobre serviços de call center, contact center, por que tem essa diferença. Caramba, a gente descobriu até que tinha o pasteleiro em Berlim em 1800 e bolinha, né? Vocês entenderam a diferença do call center e do contact center? Sim, muito bom. Bacana. Ah, é legal. Muito bom. Isso aí. Então tá bom. Bom, agradeço aí a presença de todos e vamos nessa, né? Esse foi mais um vídeo, e se você gostou, compartilha aí, põe aqui nos comentários também o que você achou,
o que você aprendeu, o que você não aprendeu. Você conhecia o pasteleiro em Berlim? De Berlim? Pois é. Olha só. Quando a gente ouve o termo, você acha que aqui é pastelaria? Tá aí. Tá aí. A culpa é dele. É isso aí. Mas legal, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que faz sentido, deixe seus comentários, né, pra gente saber se estamos num caminho legal ou não, né, a gente quer ouvir sua opinião. E é isso. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigada.